Bom dia, a paz de Cristo Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, você que já é assinante do nosso canal e você também que não é assinante, deixamos então esse convite para que você se torne um assinante do nosso canal e também possa assim se inscrever e tornar-se acionar o sininho para receber as notificações todas e compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal com outras pessoas, assim divulgando e aumentando a classificação do nosso canal. E também abençoando vidas, porque o nosso objetivo é que nós trazemos aqui cada vídeo uma palavra meditada, comentada, é que de alguma forma ela possa abençoar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua igreja, os seus amigos e aqueles que ouvem e veem e assistem esse vídeo. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17 ao 29, na Nova Almeida Atualizada. E o texto nos fala assim. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos seus discípulos, dos judeus que vinham visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do seu irmão, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que agora, tudo quanto pedires ao Senhor, ele te concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Quando, depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está te chamando. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda se encontrava no lugar da aldeia onde encontrara Marta. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés e dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e eis que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam quanto ele o amava. E alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos aos cegos, não poderia fazer com Lázaro que não morresse? E vamos então fazer uma oração nesse momento. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e agradecemos pela leitura da tua palavra e pela meditação que há de ser realizada e explanada neste momento. Dá-nos então da tua sabedoria, do teu entendimento, para que venhamos falar aquilo que é do teu espírito, que é da tua vontade, que é do teu querer, que vem da tua sabedoria, que vem do teu entendimento, que vem do discernimento, que vem de ti, e nos ajude então a compreender e a não só compreender a tua palavra, mas buscar a colocar em prática no nosso viver diário. Trabalha também sobre os nossos corações. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Então, queridos ouvintes e amigos e amigas, hoje, nessa manhã, tarde, noite, o horário que você estará ouvindo esse vídeo, eu não sei, quero falar com vocês sobre as discípulas de Jesus, sobre as mulheres que serviram a Jesus, sobre as mulheres que andaram e caminharam com Jesus, lembrando desse mês de março que no sábado próximo passado, nós estávamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Então, eu estava aqui meditando e revendo algumas meditações, então senti de espírito escolher esse texto para esse momento. Nós começamos a ver nesse texto que uma discípula de Jesus, que é uma mesma coisa que uma aluna, alguém que se coloca ao dispor, alguém que se coloca submissa. Veja que a aluna aqui, discípula de Jesus, não é como os alunos de hoje, que vão à escola quando querem, que não obedecem aos seus mestres, que não escrevem as lições, não copiam as matérias, não estudam em casa, não fazem as lições, não entregam os trabalhos, não estão comprometidos verdadeiramente com aquilo que estão estudando e com aquele que está ensinando. A aluna de Jesus aqui é diferente. A aluna aqui, no tempo de Jesus e discípula, era alguém comprometido. Era alguém que tinha que ver aonde o mestre estava pisando e tinha que pisar no mesmo lugar. Ou seja, tinha que olhar o procedimento do mestre e seguir o procedimento daquele mestre, daquele professor. Então, a mesma educação, o mesmo equilíbrio, o mesmo discernimento, a mesma sabedoria, aquele aluno, aquela aluna deveria aprender a desenvolver isso na sua vida, no seu espírito, na sua mente, no seu coração. Mas nós ficamos pensando muitas vezes também que um aluno de Jesus, que um discípulo de Jesus, ele não passa por situações adversas. Porque há muitas pessoas dos evangelhos também, nas igrejas evangélicas ou fora dela, também pregando um evangelho que não está na palavra. Um evangelho que se exime das doenças, que se exime das dificuldades. Um evangelho que só fala de prosperidade. Um evangelho que só fala de alegria. Um evangelho que só fala de bênção. Um evangelho que só fala de esperança. Sendo que para haver a esperança, para haver a alegria, para haver a resposta, muitas vezes tem que se passar pela dor. Muitas vezes tem que se passar pela dificuldade. Muitas vezes teremos que passar pela luta. Não há músculo fortalecido se ele não for exercitado. Então, o discípulo de Jesus, ele tem que ter as suas funções, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a sua alma exercitada, trabalhada, desenvolvida. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que um discípulo é uma discípula de Jesus, nós vamos falar especificamente para as mulheres, ela pode ter alguém doente na sua casa. E esse texto mostra isso claramente, porque Marta e Maria eram discípulas de Jesus, como Lázaro também. No entanto, na casa desse trio, desses irmãos, alguém estava doente. E esse alguém era Lázaro e estava gravemente doente, que, no entanto, veio, inclusive, a falecer. E que mais tarde vai receber uma ordem de Jesus, vai receber um milagre de Jesus, e ele vai ser restaurado à vida. A gente sabe lendo o restante do texto. Mas a primeira coisa que nós vemos é que alguém que se torna discípulo de Jesus, e muitos pregam aí, se torne
é servo de Deus e os problemas vão acabar, as lutas vão cessar, as doenças vão... Mentira. Claro que Deus pode livrar de muitas coisas, e Ele livra, e Ele cuida, e Ele liberta, Ele sara. Mas o fato de se entregar a vida e colocar à disposição de Jesus não quer dizer que a gente não vai passar também por lutas. Não vai passar também por dificuldades. E como no vídeo anterior, eu falei a você que eu estava um tempo fora. Né? Estive internado, quase 2 meses no hospital de cardiologia, devido a um problema na válvula mitral do coração, e tive que sofrer uma cirurgia e trocar essa válvula natural do meu corpo por uma válvula biológica, que vai me dar, segundo Deus, a misericórdia dele e bondade, mais alguns anos de vida. Mais alguns anos de respiração, de fôlego, de testemunho, de palavra, de crescimento, de repreensão, de conserto. Porque eu sou igual a essas mulheres, servas de Deus e servos discípulos de Jesus. Nós vemos que uma aluna de Jesus, ela é chamada, ela chama o mestre por socorro, porque ela conhece o seu mestre, ela conhece o seu Senhor, ela conhece a sua autoridade, ela conhece o seu poder. E agora, num momento de dor, de dificuldade, ela se lança e se coloca à disposição mais uma vez desse e o chama e o pede socorro. Uma discípula de Jesus vai buscar socorro no mestre. Não vai buscar socorro em outro lugar. Não vai buscar socorro em outra pessoa. Vai buscar socorro naquele que pode socorrer verdadeiramente. Porque ela confia, porque acredita, porque descansa, porque conhece. E não conhece apenas de palavras, não conhece apenas de boca, conhece de relacionamento. O fato de dizer que Jesus estava indo para a casa delas também já fala de relacionamento, fala de intimidade, fala de crescimento, fala de maturidade, fala de intimidade. Intimidade relacional, lógico, não para os pervertidos que vão pensar logo de intimidade em relação a outras áreas. E é preciso que isso seja esclarecido e colocado aqui, a fim de que não peguem palavras soltas e partes soltas e deturpem a palavra de Deus. Nós vemos aí então no versículo 3 que ela pede socorro a esse mestre. E nós vemos também no versículo 5, que nós não lemos aqui, porque nós lemos do 17 em diante, mas você pode na sua casa ler todo esse capítulo, revisá-lo novamente. E lá no versículo 5, o texto vai dizer que essa aluna, no caso essas alunas, mas o foco aqui primeiro está sendo Marta, então uma aluna especificamente, ela é amada por ele, apesar dos pesares, apesar da luta, apesar do sofrimento, apesar do não entendimento, apesar da confusão, apesar da dor. O texto diz que ela, a sua irmã e o seu irmão são pessoas amadas por Jesus. E o texto vai seguindo. E aí no versículo 18, foi a parte que nós lemos, vai dizer o texto que a aluna de Jesus, ela é atendida. Ou seja, ela fez um pedido lá no versículo 3, e no versículo 18 vai nos dizer que ela é atendida. Por quê? Porque diz que Jesus estava vindo na direção da sua casa, atendendo o seu pedido. Embora já tenha se passado aqui na descrição do texto 4 dias, mas Jesus veio
atender o seu pedido. Para ela pode ter parecido tarde no momento, pode ter parecido já um momento já não de solução, mas Jesus não deixa os seus alunos sem resposta. Se você é um aluno, uma aluna de Jesus, você não ficará sem resposta. Você não ficará sem solução. Você não ficará sem esperança. Porque aquele que te guarda, aquele que te ensina, aquele que te orienta é o Deus de Israel. Aleluia. E aí no versículo 20 vai dizer que a aluna de Jesus, ela aguarda a sua chegada. Ela fica sabendo, ela fica entendendo que a sua resposta está chegando. Que a sua resposta está vindo. Que o seu pedido está sendo atendido. E ela aguarda, ela espera, ela descansa. Ainda com dor, ainda triste, ainda ferida, mas ela aguarda, ela espera, ela crê, ela confia, porque aquele que ela chamou, o seu mestre, ele é fiel, ele é amoroso, ele é justo. Então o aluno, a aluna de Jesus reconhece que o seu mestre atende o seu pedido, atende o seu clamor e vem em seu socorro, verdade. Vem ao seu encontro. E aí do versículo 21 ao 24, vai nos dizer que essa aluna, ao receber o mestre, ao receber, não ainda na sua casa, mas na estrada, ainda em algum lugar específico próximo dali, ela vai até o encontro desse mestre, ela se coloca diante desse mestre, mesmo talvez ainda um pouco decepcionada, porque esperava que ele chegasse antes, que ele fizesse algo antes, que ele não tivesse permitido com que ela, sua irmã, sua família sofressem a perda do irmão. Mas isso não aconteceu. Então você diz, então ele não atendeu o pedido dela. Ele atendeu porque ele estava ali. Às vezes não entendemos o momento, a chegada do mestre. Mas ele está atendendo o nosso clamor. Ele está atendendo o nosso pedido. E ela então ali vai e abre o coração para ele. E ela diz assim, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei agora que tudo quanto pedires ao Deus de Israel, ele te concederá. Ela, a aluna de Jesus, do mestre, ela reconhece sua autoridade, ela reconhece o seu poder, ela reconhece a sua intimidade, a intimidade do seu mestre com Deus Pai. Ela diz, tudo o que você pedir, ele vai te conceder agora. Então ela até, de uma certa forma, ela cria que Deus pudesse fazer ainda alguma coisa. Talvez ela não entendesse o que exatamente. Mas ela entende que ele poderia fazer alguma coisa. Ainda naquele momento de dor, de luta, de sofrimento, de luto. Que o mestre poderia fazer alguma coisa pela sua vida. Pela sua dor no seu coração. A aluna de Jesus, ela sabe que ele tem poder e autoridade. Acredita no seu poder. Aleluia. Acredita no seu clamor, que o mestre, ao clamar ao Pai, será também atendido. Então tem livre acesso. A aluna de Jesus reconhece e também sabe que existe promessa do Pai para ela.
Porque versículo 25 e 26, Jesus disse, declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Veja que Jesus faz um diálogo com essa mulher, com essa aluna, no momento de dor, no momento de sofrimento. Talvez não fosse até nem um momento de estar conversando essas coisas, mas no nosso entendimento humano, mas no entendimento de Cristo, esse era o momento exato para tratar dessas coisas. E aquela aluna, então, ela faz a declaração, versículo 27. Ela diz, sim, Senhor, eu creio nisso. Eu creio, eu acredito em Ti. Eu sei que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Eu sei que Tu és o Filho de Deus prometido. Eu sei que Tu és o cumprimento das profecias do passado. Então, a aluna de Jesus, a discípula de Jesus, ela faz uma declaração porque ela está firmada na sua fé. Ela está firmada nas promessas do passado. Ela está firmada nas promessas do Deus Pai, que mandou e enviou o Deus Filho. E sem entender que depois haveria de receber o Deus Espírito Santo. Para habitar completamente, tremendamente, totalmente com ela. Mas ela então, essa aluna, ela faz essa declaração. Creio, sim, acredito, sim, eu confio, sim, eu sei quem Tu és. Sim, eu também tenho vida em e por meio dele. Eu tenho vida em Ti, por meio de Ti. E aí, versículo 28. Depois desse diálogo de Jesus, depois dessa restauração, depois desse consolo, veja que Jesus não fez nada, apenas conversou com ela esse período. E ela já se sentiu confortada. Ela já estava consolada. Lázaro não tinha sido restaurado, mas ela já estava consolada, o seu coração já estava em paz. Porque a aluna de Jesus, ao conversar com o Mestre, recebe paz no seu coração. Recebe alegria no seu coração. Ao dialogar, ao orar ao Pai, ela recebe comunhão com o Pai, comunhão com o Mestre, comunhão com o Filho. E ela então consolada, confortada por esse diálogo, por essa conversa, por esse derramar de coração, por essa palavra de consolo, por essa palavra de conforto, ela volta para casa e vai chamar sua irmã. Ela não fica com aquela bênção para ela. E ela vai também num sentido de obediência, porque ela diz assim, Maria, venha, o Mestre chegou e está te chamando. Versículo 28. Ele chegou, mas ele queria conversar com Marta primeiro, e agora ele diz, agora eu quero conversar com Maria. Talvez você entenda por que ele não conversou tudo de uma vez. Não, porque o relacionamento com Deus é individual. Ele acontece também no grupo, ele acontece na igreja, ele acontece na congregação, ele acontece com as multidões, mas ele também acontece principalmente no individual. Então a discípula de Jesus, ela entende isso, que precisa ter esse momento de individualismo com o Mestre, particular com ele, de conversa, de entendimento, de fortalecimento, de restauração. E aí então ela é chamada para conversar, para o Mestre.
E o versículo 29 diz que ela se levanta para atender. Ela poderia estar magoada, ela poderia estar sentida, ela poderia dizer, não, eu não vou. Ele demorou para vir, ele demorou para atender, ele demorou para responder. Não, mas ela, ao ouvir que ele havia chegado, por causa do amor que ele tinha, por causa da amizade que ele lhe devia, por causa do testemunho, do relacionamento que cada um e o amor entre eles, ela se levanta e vai. Ela renuncia a sua dor, ela renuncia o seu ostracismo, ela renuncia o seu comodismo em casa, ela sai e vai na direção do seu mestre. Ela vai atender o clamor, o chamado dele. E a aluna de Jesus mostra-nos o texto. Que ela não fica então prostrada, ela não fica acomodada, ela se levanta, ela se movimenta na direção do seu mestre. Veja no versículo 32, diz que quando Maria chegou diante de Jesus, ela se prostrou aos seus pés e disse as mesmas palavras da irmã: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A morte não teria tido autoridade, não teria tido domínio sobre ele. E diz no versículo 33 que quando Jesus a viu chorar, também os judeus chorando, ele pergunta onde o puseram, Lázaro. E eles disseram, venham ver. E Jesus também chora. Jesus também sente a dor. Jesus também se permite mostrar esse lado frágil, esse lado humano. O povo, inclusive, faz uma pergunta. Ele que abriu os olhos ao cego não teria impedido de que Lázaro morresse? Sim, a gente sabe que sim. Mas Jesus, ao chegar lá, e provavelmente a conversa foi bem parecida com a de Marta. Quando Jesus chega e diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Talvez Maria não precisasse dessa afirmação, porque o texto não mostra. Mas provavelmente o diálogo foi bem parecido. Então a discípula de Jesus, olha como é que ele se comporta, olha como é que se coloca, olha como ele age, olha como ele atua, e olha como o mestre atua sobre a vida desse aluno, dessa aluna que se comporta dessa maneira. Então nosso desejo, nossa palavra para você, irmã, nesse mês de comemoração do seu dia, deixamos essa palavra de reflexão. E aí nós queremos deixar nas 3 perguntas. O que é que você tem? O que é que Maria tinha? Marta tinha? O que é que elas possuíam em relação a Jesus? O que elas sabiam a respeito de Jesus? E o que elas fizeram em relação a Jesus? Que você mesmo possa meditar nessas perguntas e você na sua vida, na comparação do discípulo de Cristo, o que é que você tem feito com Jesus? O que é que você sabe sobre ele? E o que você tem feito com aquilo que você sabe sobre ele. Que o Senhor nos abençoe
em nome de Jesus. Amém.